Olá, povo de Deus, sábado da segunda semana da Páscoa, 17 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 1 a 7, e de João 6, de 16 a 21. Os helenistas, ou os gregos, iam aumentando a sua presença nas comunidades e em Jerusalém eles já exerciam certa influência ali no seio da comunidade. Surgiu então uma dificuldade em relação às suas viúvas, que se constituíam num grupo que deveria merecer toda a atenção, pois, junto com os órfãos e estrangeiros, desde os tempos mais remotos, elas significavam a presença dos pobres no seio do povo de Deus. Ouçamos o que diz a nossa leitura. O número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Os 12 convocaram então a assembleia dos discípulos e disseram: não convém deixarmos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Vamos confiar-lhes essa tarefa. Quanto a nós, podemos nos entregar assiduamente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foram apresentados aos apóstolos, que depois de orarem lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus ia se espalhando cada vez mais. O número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém, e grande número de sacerdotes judeus aceitava a fé. Esse texto já serviu para muitas análises precipitadas que argumentavam uma certa hierarquização dos serviços na comunidade primitiva. O que se pode dizer é da diversidade de serviços, diaconias, ministérios, mas nunca de hierarquização, pois esta é realidade muito posterior. Os chamados diáconos, ou seja, servidores gregos, na verdade, vão exercer sua liderança em outra comunidade, na comunidade dos helenistas. Não vão ficar na mesma comunidade. E nem dá para dizer que há relação de subordinação entre os 12 e os 7. Tanto que logo em seguida Lucas vai descrever as atividades, sobretudo de Estevão e de Filipe, não servindo mesas, mas pregando, fazendo missão. Estevão não foi martirizado por estar servindo as viúvas da comunidade, mas sim pelo seu destemor na pregação. A questão das viúvas em Jerusalém se deve à vinda de velhos que vinham passar seus últimos dias em Jerusalém, pois era mais fácil cumprir aí suas obrigações religiosas. Morriam e deixavam suas companheiras viúvas, que rapidamente caíam na miséria. Não é comprovado que no templo, no meio dos judeus, houvesse um cuidado especial das viúvas. Isso já é mérito das comunidades cristãs. Os 12 não podem acumular tarefas, centralizando tudo no seu ministério. Novos servidores se fazem necessários. Servir às mesas inclui toda a administração e organização das refeições comunitárias para os pobres. O que nem sempre é fácil para nós é a distinção do que é realidade no tempo das comunidades primitivas e o que é realidade no tempo em que Lucas está escrevendo. Não podemos ler os evangelhos, Atos, como se os seus escritores fossem repórteres que anotavam tudo em tempo real.
Quando Lucas escreveu, de fato já existia o grupo de diáconos, mas ao referir-se a esse episódio das viúvas, Lucas simplesmente está usando a palavra diaconia no sentido de serviço apenas, não de cargo instituído. No tempo de Lucas, os diáconos já cumprem funções semelhantes às que foram atribuídas aqui aos 7. Por isso que aparece a questão da imposição das mãos, da oração sobre eles e tal. Mas isso já é bem posterior. O serviço das mesas é a administração das distribuições, seja de refeições, seja de alimentos, seja de esmolas. Há o serviço da palavra, que é a pregação. O serviço da mesa, que é economia. Então, os ministérios vão se diversificando. Inspirada no texto de hoje, a igreja deveria, sim, se preocupar com a diversidade de ministérios, pois essa centralização de tudo nas mãos de poucos fortalece uma igreja hierarquizada por demais. Não é possível que numa só pessoa haja a concentração de carismas do Espírito. Há quem pregue bem, mas não tenha aptidão para a administração, ou vice-versa. Somente uma igreja fortemente diversificada nos seus ministérios poderia ser reflexo de uma igreja cheia do Espírito que continua distribuindo seus dons sobre quem ele quer. João 6, de 16 a 21. Continuamos no capítulo 6 de João, e hoje temos a narrativa de Jesus caminhando por sobre as águas. Esse texto já sofreu inúmeras interpretações, com algumas beirando o ridículo. Na verdade, ele quer indicar para nós que Jesus é o Senhor, para o qual não há qualquer obstáculo. Ele atua em todas as circunstâncias da nossa vida, até onde pensamos que ele não chega. Já dissemos que barco, barca simbolizam na linguagem bíblica do Segundo Testamento a igreja. Os discípulos foram convidados a deixar de pescar peixe para se tornarem pescadores de gente. Esse foi o chamado de Jesus. Como pescadores de gente, eles não mais guiarão barcos, mas serão líderes em barcas e navegarão em outros mares. Isso significa as comunidades, a igreja em expansão. O povo simples de nossas comunidades manifesta sempre sua confiança em Deus, cantando: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. Essa era a experiência dos primeiros. Quantas vezes sentiram a água até o pescoço, com tantas perseguições e até assassinatos das lideranças das comunidades. Era preciso colocar Jesus no barco para que sentissem força na caminhada. O nosso texto de hoje nos diz que Jesus nem chegou a subir no barco, pois logo eles já estavam em terra firme, sentindo a presença de Jesus no meio deles. Neste tempo que estamos enfrentando, as tempestades da pandemia, como é confortante saber que Jesus caminha conosco, fazendo-nos também andar por sobre as águas. As águas estão turvas, não só pela infecção do novo coronavírus, mas pela política desastrosa, pela má administração, pela falta de uma gestão concreta de combate ao vírus. Temos mais de 1 milhão de pessoas que não voltaram para tomar uma segunda dose da vacina que tinham direito. E mesmo assim não vemos propaganda alguma de incentivo do Ministério da Saúde, do governo, para que voltem a tomar essa segunda dose. É falta de gestão, de administração. O povo está entregue às ondas das águas fétidas desse desgoverno. Que possamos nos unir para sobreviver juntos,
e andando com Jesus por sobre todas as águas da vida. Segura na mão de Deus e vai. Um beijo no seu coração.